Hoje nós vamos falar se é possível refinanciar um imóvel financiado. Normalmente os proprietários recorrem aos novos empréstimos para substituir um financiamento anterior, com o objetivo de melhorar suas condições financeiras. Dessa forma é possível obter taxas de juros mais baixas, prazos mais longos e em alguns casos até aumentar o valor financiado. Além disso, o refinanciamento também pode ser uma maneira de amenizar as dívidas e melhorar a saúde financeira dos proprietários. Ao considerar essa alternativa é importante levar em consideração o valor devido do imóvel, a situação financeira atual e os objetivos financeiros a longo prazo. Se o objetivo é obter taxa de juros mais baixas, é necessário avaliar se o custo total do novo empréstimo será menor do que o custo do financiamento atual. É importante considerar as condições de pagamento, incluindo o prazo e as parcelas mensais. Quando é vantajoso recorrer ao refinanciamento de um imóvel? O primeiro ponto e o mais atraente para a maioria dos proprietários é quando as novas taxas de juros são menores do que a do financiamento atual. Com a taxa de juros mais baixa, é possível economizar no longo prazo. Isso sem mencionar que as taxas de juros baixas podem facilitar a vida do proprietário e, em alguns casos, dar mais liberdade para que realize outras compras maiores. Outro ponto vantajoso é que pode ajudar a deixar as parcelas mais acessíveis e com aumento do prazo para pagamento. Uma ótima opção se você estiver passando por dificuldades financeiras temporárias e precisar de um tempo extra para recuperar sua saúde financeira. Talvez você já tenha ouvido falar sobre consolidação de dívidas e ficou sem entender. Essa é uma alternativa muito útil para quem tem dívidas com cartão de crédito, empréstimos, financiamento e etc. Você pode conseguir refinanciar todas essas dívidas de uma vez só. Assim, unifica suas dívidas e as consolida. E como já deve ter ficado claro, você pode aumentar o valor do financiamento no refinanciamento. Caso queira ampliar a casa ou reformá-la, essa é uma excelente alternativa, pois além de conseguir melhores condições de pagamento, você também conseguirá aumentar o valor de mercado do imóvel ao investir no mesmo. Quando o refinanciamento não é indicado? Se você comprou o imóvel há pouco tempo, o refinanciamento pode não ser uma boa opção. Nesse caso, você pode sofrer com alguma penalidade por realizar o pagamento antecipado, o que pode cancelar qualquer economia obtida com uma taxa de juros mais baixa. Existe um tempo mínimo que o banco recomenda para a total quitação do imóvel. Você pode checar essa informação em seu contrato. Além disso, se você planeja vender o imóvel em breve, o refinanciamento não faz sentido. Nem sempre o refinanciamento oferece as melhores taxas de juros. Fique atento a isso. Se as taxas do mercado imobiliário subiram desde que você adquiriu seu financiamento, o refinanciamento pode resultar em uma taxa de juros mais alta, o que irá aumentar suas despesas a longo prazo. Em alguns casos, o mesmo que você consiga um refinanciamento com uma boa taxa de juros, essa pode não ser a melhor alternativa, principalmente se você está passando por dificuldades financeiras e não tem certeza sobre o futuro ou se conseguirá pagar a parcela do novo financiamento. Por fim, mas não menos importante, se você não tem certeza de que irá permanecer em casa, não é uma boa ideia seguir com refinanciamento. Afinal, caso decida vender, você não terá se aproveitado da economia que ele lhe propiciou. Entenda sua situação atual, se planeje e busque compreender se isso realmente faz sentido para o seu momento atual. O que fazer para conseguir o refinanciamento? O primeiro passo que deve ser feito, antes mesmo de procurar uma empresa ou agência bancária, é analisar sua situação financeira. Verifique suas despesas e receitas e faça um planejamento para entender se você tem capacidade de pagar as parcelas de um novo empréstimo. Se você concluir que é possível arcar com os custos de um novo financiamento, é hora de ir para o mercado e conhecer todas as opções de refinanciamento disponíveis. Converse com diferentes empresas, faça simulações e analise cuidadosamente as indicações de cada uma. No entanto, para conseguir esses dados, você também terá que ceder algumas informações pessoais e financeiras, como comprovante de renda, histórico de crédito, entre outros. A instituição também irá solicitar os documentos do imóvel e o contrato de financiamento. Feito isso, entramos na etapa de negociação. Busque a opção que oferecer a melhor taxa de juros e as melhores condições para pagamento. Se não estiver satisfeito com a proposta apresentada, não tenha medo de negociar. Faça isso para garantir que o refinanciamento seja vantajoso para você. Cuidados que se deve ter ao refinanciar um imóvel. Procure um corretor ou consultor financeiro de sua confiança, pois será mais fácil analisar a situação e entender se ela é realmente a melhor opção. Também é muito importante verificar a taxa de juros apresentada. Verifique se ela é mais vantajosa que a atual e se existem cobranças adicionais escondidas entre as letras miúdas, como tarifas e seguros. Apesar de parecer óbvio, temos de ressaltar a importância de ler o contrato. Verifique também o novo prazo proposto. É uma proposta melhor que a anterior?
anterior, fique atento a isso, pois as mudanças no prazo interferem no valor da parcela. Por fim, é preciso levar em consideração o impacto que isso causará em seu histórico de crédito. Agora que você já sabe como é o refinanciamento, quando ele é indicado e quando não é a melhor opção, está na hora de responder algumas dúvidas que podem ter surgido acerca do tema. Qual a diferença entre refinanciamento e portabilidade do financiamento? Apesar de muito similares, não se trata da mesma transação. O refinanciamento consiste na obtenção de um novo financiamento em outra instituição, não naquela em que o imóvel foi comprado inicialmente. Assim, é possível ter acesso a taxa de juros melhores e condições mais vantajosas para o proprietário. Já a portabilidade tem uma proposta diferente. Nela, o cliente apenas transfere o financiamento feito de uma instituição para outra. Nesse caso, a instituição financeira também oferece taxas de juros mais acessíveis e melhores condições de pagamento. O ideal é analisar os dois cenários, as taxas oferecidas e as consequências de cada uma dessas decisões. É necessária uma nova avaliação do imóvel para o refinanciamento? Sim, a avaliação é necessária para determinar quanto o imóvel vale atualmente. Isso interfere no valor que será disponibilizado. Além disso, o imóvel serve como garantia desse financiamento e é preciso atestar que ele está em estado adequado para isso. As condições do imóvel interferem não só no valor liberado, mas também nas condições de pagamento que são oferecidas. Quais são os documentos necessários para o refinanciamento? Os documentos podem variar de acordo com a instituição escolhida, mas normalmente os solicitados são RG e CPF, comprovante de residência, certidão negativa de débito de IPTU, comprovante do pagamento de parcelas do financiamento atual, declaração do imposto de renda, comprovante de renda, débitos financeiros. É importante se preparar com antecedência para apresentar todos os documentos necessários para a solicitação. Por isso, o ideal é verificar com a instituição financeira quais são os documentos necessários antes de iniciar o processo de refinanciamento. É necessário apresentar garantias adicionais para solicitar o refinanciamento? Não é necessário apresentar garantias adicionais. No entanto, dependendo do seu perfil, a empresa pode cobrar condições extras, como fiadores, seguros e outras garantias. Isso não precisa ser visto de forma negativa. Muitas vezes essas garantias aumentam as chances de aprovação do refinanciamento. Para saber se novas garantias serão solicitadas, basta buscar por informações de cada instituição com relação ao refinanciamento. O processo de refinanciamento é complicado e demorado? Não é possível determinar um prazo específico. Tudo depende da complexidade da situação e da agilidade para executar todas as etapas do processo. Aqui na Quero Financiar, todo o processo é simples, rápido e seguro. E com alguns cliques você tem acesso a várias oportunidades. Faça a sua simulação de empréstimo no link da descrição. Posso refinanciar um imóvel mesmo com restrições em meu nome? Não é possível fazer o refinanciamento nesses casos, pois as instituições não aceitam conceder um novo financiamento a uma pessoa que tenha pendências financeiras. É preciso regularizar qualquer questão referente a restrições no nome. Além disso, é importante uma boa situação financeira e histórico de crédito para fazer a solicitação. A instituição financeira entende que se você não conseguiu arcar com alguma conta, isso pode se estender para o refinanciamento. Existem limitações quanto ao prazo e ao valor do refinanciamento? Normalmente, o prazo pode ser limitado de acordo com a idade do imóvel e a expectativa de vida útil do mesmo. Tudo isso varia também de acordo com a instituição. Com relação ao valor, ele é limitado pela capacidade de pagamento do solicitante, o que é definido após a sua avaliação de crédito. Quanto maior for sua renda e melhor for o seu crédito, maior será o valor disponibilizado. É preciso ter uma renda mínima para fazer o refinanciamento? Sim, esse valor varia de acordo com a instituição, mas é exigido por todas. Além disso, existem outros critérios que são levados em consideração, como a idade do solicitante e quanto tempo ele tem de serviço. O refinanciamento pode afetar negativamente o meu score? Em alguns casos, isso pode realmente acontecer, pois ao solicitar o refinanciamento é feita uma consulta no sistema de informações de crédito. O que ocorre é que a cada consulta seu score reduz temporariamente e quanto mais forem feitas, mais seu score será afetado. Quais as principais vantagens do refinanciamento de um imóvel? Como em todo processo, há pontos negativos e positivos. Isso que eu vou te explicar agora. Taxa de juros e prazos, como explicamos, em muitos casos é possível aumentar o prazo para pagamento do imóvel, o que reduz o valor das parcelas e torna o financiamento mais acessível. Além disso, em alguns casos são oferecidas taxas de juros menores e melhores do que a do seu financiamento atual, o que gera mais economia e ajuda a reduzir o valor da dívida. Aumento no valor do imóvel. O refinanciamento pode ser considerado um valor maior, um valor mais que você pode utilizar para investir em reformas e melhorias no imóvel, o que aumentaria seu valor de mercado. Flexibilidade no pagamento. Algumas instituições podem oferecer formas de pagamento flexíveis com carência e possibilidade de adiantamento, o que é um grande facilitador para os proprietários. Redução de despesas totais. Com o refinanciamento
refinanciamento você consegue consolidar suas dívidas e em alguns casos é possível reduzir o valor total das despesas do solicitante, o que afeta positivamente sua situação financeira. Quais as desvantagens do refinanciamento de imóveis? Efeitos no score. Como mencionamos, ao solicitar o refinanciamento, seu score pode ser afetado negativamente pela própria análise que é feita. Possibilidade de perda de garantia. Em alguns casos, o refinanciamento pode causar a perda de garantia original do imóvel, e isso pode dificultar a obtenção de crédito no futuro. Custos adicionais. Nem sempre são oferecidas as melhores taxas de juro ou de duração do refinanciamento. Isso pode resultar em uma dívida mais alta que a sua atual e ainda mais longa. Desencadeamento de problemas financeiros. Se você não tem condições de arcar com os custos do refinanciamento, poderá ficar inadimplente e isso resultará em mais problemas financeiros. Então o que nós vimos até aqui? O refinanciamento de imóveis é uma alternativa para os proprietários que desejam obter uma taxa de juros mais baixa, prolongar o prazo do empréstimo ou obter uma linha de crédito secundária para fins de investimento ou despesas pessoais. É uma boa ideia fazer um refinanciamento de imóveis quando a taxa de juros oferecida é significativamente mais baixa do que a taxa original do empréstimo. O refinanciamento pode ser indicado se você deseja prolongar o prazo do empréstimo, para consequentemente reduzir as parcelas mensais ou obter uma linha de crédito. No entanto, nem sempre o refinanciamento é vantajoso. Em alguns casos, ele pode causar um aumento do tempo de pagamento, aumento dos custos totais do empréstimo devido a taxas e encargos financeiros. Além disso, a necessidade da reavaliação da propriedade pode resultar em uma avaliação menor do que o valor de mercado atual. Para fazer a solicitação do refinanciamento, é preciso fazer a avaliação de sua situação financeira atual. Mas faça apenas se estiver ciente de que consegue arcar com a nova despesa e que poderá dar o passo seguinte e procurar uma instituição financeira como um banco ou corretora, incluindo as condições e as taxas de juros. Se você aceitar a proposta, assinará um novo contrato de empréstimo e o dinheiro será liberado para o pagamento do antigo empréstimo. Mas lembre-se de que você não só pode, como deve negociar as melhores taxas e condições. Mas antes de assinar qualquer contrato, é muito importante estar ciente dos pontos positivos e negativos dessa transação, pois dependendo da sua situação, isso pode desencadear ainda mais problemas financeiros.